Olá, você seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto, sempre com você, trazendo informações, assuntos pertinentes, convidando também personalidades para vir conversar conosco, trazendo sempre aquela presença que é importante para estarmos juntos nesse diálogo aberto, que é meu, que é seu, que é de todos nós. E você pode participar sempre conosco, você pode ajudar a construir esse diálogo aberto todas as semanas. Você pode participar pelo 98802-3444, 98802-3444. Você manda sua mensagem, faz a sua crítica, faz a sua contribuição, sugere temas, sugere convidados. E aqui a nossa produção, então, vai verificar o momento que a gente vai poder justamente atender, inclusive, aquilo que você nos ajuda a construir. E no Diálogo Aberto dessa semana, começando o programa agora, nós estamos justamente com um tema extremamente interessante, que é justamente falar sobre o protagonismo amazônida. Nós tivemos um evento recente na capital, trazendo várias temáticas ligadas a perceber a importância de tudo isso que nós vivenciamos aqui na nossa região, na região amazônica. Então, discutindo sobre diversos temas. E por isso, o protagonismo amazônida, que foi trabalhado principalmente no Fórum Permanente por esse protagonismo, foi debatido também durante os diálogos amazônicos que ocorreram em Belém. O principal objetivo desse protagonismo é buscar novas alternativas de existência na Amazônia. Por isso, para entender melhor e conversar conosco, nós estamos aqui com o professor e economista João Cláudio Arroio. Seja bem-vindo, professor, para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, com todos os que assistem à TV Nazaré. Professor, definindo, qual o conceito que a gente consegue trazer para o protagonismo amazônica? Protagonista é aquele que assume a responsabilidade pelo seu próprio destino. Amazônida é um termo que remete à cultura, mais do que à origem. Então, quando a gente fala amazônico, a gente está se referindo à origem. Quando a gente fala amazônida, a gente está se referindo à cultura, à nossa história, aos nossos hábitos, nossos valores, né? E esse hábito, esse valor, essa tradição, para que nós sejamos protagonistas, precisa ter uma nova referência, inclusive de tempo. Porque a maioria de nós é educado lá na escola, entendendo que a nossa história na Amazônia começa em 1500, com a chegada dos europeus, né? Na verdade, a ciência hoje já é um consenso, nós estamos aqui, seres humanos estão na Amazônia há 12 mil anos. E não era pouca gente. Quando os europeus chegaram, já tinha 5 milhões de pessoas só na calha do Amazonas, com problemas de alimentação, de habitação, de moradia, e resolveram tudo isso do jeito lá deles. E não tinha devastação ambiental e nem miséria. Todo mundo comia, todo mundo vivia, né? Então, veja, não se trata de ser atrasado, se trata de ter outras soluções, entendeu? Então, por exemplo, quando o colonizador Cortés, espanhol, chegou onde hoje é o México e se deparou com os astecas, a capital asteca, Tenochtitlán, tinha 150 mil pessoas, a mesma população de Paris na época. Só que a gente não aprende isso na escola. Tem que ter pesquisa para entender que, na verdade, a história é diferente, né? Quando eles chegaram aqui, já tinha outros povos. E eles foram bem recebidos, né? Eles eram mais um povo que estava chegando aqui nesse território. Foram bem recebidos, mas eles já tinham o projeto de controlar a região para tirar riqueza para eles. Então, a partir de 1500, nós começamos a conhecer a devastação, né? A primeira vítima foi o pau-brasil, que dá nome ao nosso país e que foi o primeiro produto que foi extinto. Tal a prática
devastadora que os europeus trouxeram, né? A cultura de 500 anos atrás, né? E com isso também começou a gerar pobreza e riqueza no mesmo território. Então, você passou a existir entre nós a possibilidade de uns serem ricos e outros serem pobres, um do lado do outro, o que era impensável antes. Então, para a gente repensar o modelo de desenvolvimento como protagonista, a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça, o que significa com a nossa própria história. E pensar de maneira analítica, que na ciência a gente chama de crítica. É que na maioria das vezes as pessoas acham que crítica é falar mal. Na ciência não, crítica é analisar. É ver o que é bom, o que não é bom. Então você analisa e vê. Então, os europeus trouxeram coisas positivas, trouxeram novas tecnologias, trouxeram coisas que a gente pode aproveitar para uma vida de alta qualidade. Mas outras coisas que eles trouxeram não foi melhor do que as civilizações que tinham aqui, que eles chamaram de índios. Mas não eram índios, eram civilizações, eram seres humanos. Não tem os italianos, os franceses, os alemães? Aqui tinham os tembés, os caiapós, os gorotiri, os incas, os astecas, os yanomami, né? Então, com uma outra maneira de ver o mundo e com outras soluções para o alimento, para a moradia, para a saúde, para trânsito, para tudo. Aí, professor, uma pergunta nesse sentido, né? Quando a gente olha por esse viés e percebe que realmente que o modelo que foi imposto para nós de desenvolvimento, extremamente extrativista e trazendo vários elementos aí que, sem dúvida alguma, trouxeram vários prejuízos, até na questão da sustentabilidade, que é tudo isso que a gente discute hoje, e muitos olhando como se fosse uma coisa nova, mas tem todo um contexto, né, que envolve essa análise. Quando é que a gente precisa, ou melhor, como é que a gente consegue perceber que esse protagonismo ele é possível? Como é que a gente consegue, então, perceber, não, mas espera aí, agora a gente precisa parar, olhar para nós e aquilo que a gente faz, valorizar, porque é uma questão identitária também, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós criamos, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa cultura, e agora a gente vai apostar, né, em alternativas de um novo desenvolvimento que precisa surgir, claro, mas aliado a esse respeito, a essa percepção de que nós somos sujeitos desse processo. Você tocou no ponto central, identidade. Nenhuma grande nação, que hoje a gente entende como desenvolvida, se tornou grande, se tornou desenvolvida, sem valorizar a sua identidade. Você vai nos Estados Unidos, tudo que é casa tem uma bandeirinha americana. Desculpa. Você vai na Europa, cada nação valoriza muito, trabalha muito a identidade nacional. Certo. Porque é básico. Se você não se identifica com o que você é, você não valoriza o que você tem. Então, os estudos acumularam muita informação com o que aconteceu com a borracha. Né? Então, nós fomos o maior produtor de borracha do mundo, mas geramos uma riqueza fora do território. Porque a borracha ela era industrializada, era trabalhada fora daqui. Então, como até hoje, nós somos exportadores de matéria-prima sem benefício industrial. Então, a riqueza não fica no território, a riqueza vai embora. Tem autores que estimam que do ciclo da borracha foi gerado mais ou menos de 3 a 5 trilhões de dólares no dia de hoje. E não ficou nem 1 bilhão aqui. Foi o que deu para construir o Teatro da Paz, o Teatro Amazonas, o Boulevard, ponto. Que muitas vezes para atender uma certa elite, né? Exatamente. E não para o próprio sistema de esgoto, por exemplo, de canalização. Exato, saneamento. Saneamento. Então o pessoal hoje está, a COP vem aí, Belém não está preparada. Não está preparada porque são séculos
de esbulho de riquezas que são nossas, que foram fazer o saneamento na Europa e nos Estados Unidos. Que foi a América Latina e a África que fizeram a riqueza da Europa. E aí, professor, diga-se de passagem, né? Roma já tinha um sistema fantástico. Exatamente. Então não é por falta, na verdade, de uma certa tecnologia, mas muitas vezes realmente por uma falta desse comprometimento com o que é comum, com o que é de todos. Com a né? qualidade de vida. Eles não sentiam, quem dirigiu o Brasil, né, no processo colonial, não sentia o Brasil como seu. E passou esse sentimento para muitos de nós. Olha, eu tive uma turma, no semestre passado, que eu perguntei, pessoal, depois que vocês se formarem, vocês querem fazer o quê profissionalmente? Quase a metade queria sair daqui. Ir para o Sul, ir para outros países. Entendeu? Porque muita gente daqui não se identifica. Então, como ele não se identifica em ser amazônida, ele não dá valor para o que a gente tem. O contexto, inclusive, da energia, né, professor? Nós temos condições, né, de trabalhar, inclusive, no mínimo, uma energia mais barata, ou menos cara, digamos assim. Nós pagamos o quilowatt mais caro que São Paulo, Pois é, com a energia que é gerada exato, aqui. Exato. Então, veja que esse processo de esbulho, ele é em cima de uma cultura que se estabeleceu nos nossos tomadores de decisão, em geral, durante séculos, não é agora. O senhor acha que governados e governantes, nesse contexto histórico que o senhor está falando, eles têm níveis de responsabilidade que são equivalentes nesse sentido? Porque Acho que nós sim. temos uma representatividade, ou seja, nós escolhemos, mas às vezes escolhemos mal e às vezes continuamos escolhendo mal, né, por pessoas que já transformaram, né, a própria estrutura da terra e da exploração como se fosse um gueto, né, uma forma apenas de, né, administrar isso aí entre os seus e os seus assemelhados, não é isso? Pois é, mas essa cultura de subordinação, essa cultura de não protagonismo, começa lá na escola. Então a criança não sabe que ela tem antepassados com soluções diferentes das dos europeus. A criança não sabe a riqueza que nasceu aqui. Borracha, ciclo do ouro, ciclo dos grandes projetos, né, ciclo da mineração. E isso fica muito pouco aqui. E não muda a qualidade de vida lá onde é gerada a riqueza. Né? Até hoje, a gente sofre um ataque de informação que, veja, uma empresa como a Natura. Né? Se você falar hoje, todo mundo vai dizer, não, a Natura, até o nome está dizendo, respeita a natureza. A Natura, ela é sustentável. Aí ela usa 10, 20% da Copaíba, faz uma propaganda enorme sobre Copaíba, mas a base da produção dela é com óleo de dendê. Né? Da produção em larga escala que tem aqui no Pará, que o Pará é o maior produtor de dendê. Então, na verdade, a fábrica veio aqui para Mosqueiro, que a maior produção da Natura no Brasil é aqui no Pará, aqui no Mosqueiro, na entrada de Mosqueiro, Santa Bárbara, Benevides, né? Pelo óleo de palma, pelo óleo do dendê. Não é para... Agora faz o marketing de que pega a comunidade, pega as comunidades e vê a qualidade de vida dessa comunidade se melhorou nos últimos 20 anos atendendo a empresa. Então, os próprios daqui não se valorizam. Então, o protagonismo tem dois sentidos. Um processo de reeducação. Né? A gente tem que pedir farinha no restaurante. Eu peço farinha em restaurante e o cara diz que não tem. Eu disse, olha, eu pensei que o restaurante fosse bom. Então, peça farinha no restaurante, peça molho de tucupi. Por quê? Porque se eu valorizo, eu estou fazendo essa riqueza fluir lá para a comunidade. E se esse cara da comunidade melhorar de vida, ele pode, quem sabe, estudar na UNAMA. Então aí a riqueza gira aqui. Porque eu sou professor da UNAMA. Então a riqueza gira aqui. Agora, quando eu compro de São Paulo, eu estou exportando riqueza. Quando eu faço coleta na família,
e fico pagando 24 parcelas para levar o menino na Disneylândia. Entendeu? Para ver o Mickey. Mas mal ele sabe que ele é o outro. Entendeu? Então, veja, nós precisamos passar por essa reeducação. Mas o protagonismo, ao mesmo tempo que é uma reeducação, ele também é um movimento de ocupação de espaço. Agora na COP está cheio de gente de fora dizendo o que é para a gente fazer. Como se não tivesse vida inteligente aqui. Tem Fundação de São Paulo, Fundação de Minas Gerais, Fundação de Santa Catarina, ONG internacional, para dizer o que a gente vai fazer aqui. Veja, escutar, nós queremos escutar. Nós queremos ter contato com todo o conhecimento do mundo. Mas o discernimento do que vai nos ajudar ou não tem que ser uma decisão nossa. Então é isso que está precisando, que a gente faça esse pacto na sociedade. E aí, professor, passa indubitavelmente aí pelo papel da academia também, né? Central. Nessa capacitação, no processo, nos projetos de pesquisa. E aí a gente vem num grave problema que o Brasil está enfrentando, né? Tivemos um corte pesado na educação, e isso ataca diretamente também o fomento nessa questão das pesquisas, né? Que alternativas a gente pode trazer para que a academia, de alguma forma, faça girar essa cadeia produtiva, esse escoamento, já que nós somos praticamente, mesmo cercado de rios, somos dependentes das rodovias, né? O próprio modelo que a gente utiliza no norte é um absurdo, considerando toda essa riqueza que nós temos. A quantidade de deslocamento, recentemente eu vi uma forma de transporte, o uso do transporte pelos rios, parado porque não tinha gente, por falta de pessoas para utilizar, porque, logicamente, que preferiam a utilização das rodovias. Como é que a gente consegue, pela academia, começar a trazer isso aí, já que, quando a gente fala isso, a gente está falando já no nível da graduação, quando a educação básica fica realmente refém de modelos que vêm do Centro-Sul, inclusive na questão do livro didático, inclusive na questão dos modelos, da forma como a educação é trabalhada no país, inclusive com muito peso, às vezes, de ideologia penetrando em alguns espaços que precisariam ser de conscientização, como o senhor bem colocou, né? De uma crítica capaz realmente de fazer uma análise desde pequeno, porque em vários países isso acontece, né? Mas de perceber esse protagonismo e essa identidade local. Como é que a academia pode nos ajudar nesse sentido? Se desencastelando. Né? Então, como eu falei, o protagonismo exige uma reeducação. Certo. E uma reeducação autocrítica. Então, nós que fazemos ciência, pesquisadores, cientistas, precisamos nos desencastelar. Né? Nós precisamos chegar e mostrar para a sociedade o que nós fazemos e como nós podemos beneficiar a sociedade. Então, por exemplo, eu desenvolvo a minha pesquisa na metodologia da pesquisação, teoria e prática junto. Pesquisa de campo, inclusive. Junto, pesquisa e fazendo. Certo. Né? Na prática, aplicando aquela teoria. Então, quem quiser conhecer como é que funciona a economia solidária, que é a minha área de pesquisa, tem uma loja lá na UNAMA, da Alcino Cassella. Estamos abrindo outra loja na UNAMA da Gentil, com esses empreendedores populares, com muita dificuldade, que nós já temos uma teoria e estamos trabalhando. Né? Então, nós podemos mostrar como a gente pode trazer benefícios para a sociedade a partir da ciência. Né? Por exemplo, eu concluí que a miséria ela é fabricada, porque você pode acabar com a miséria com muito pouco investimento. Né? Mas por que ela não acaba? Porque quanto mais miséria, mais riqueza extremada. Hoje, no mundo, não é só no Brasil, o 1% mais rico concentra a mesma riqueza dos outros 99%. Então, nesse sentido, claro que manter as pessoas numa dependência, né, em todos os sentidos, inclusive na questão financeira e nesses aspectos, e ao mesmo tempo mantê-las numa incapacidade de fazer uma leitura maior da realidade, é benéfico nesse sentido. Esse é o ponto.
Esse é o ponto, porque o principal capital de qualquer negócio é o conhecimento. Mas não só o conhecimento de fazer, mas o conhecimento de gerenciar. Esse é o ponto. Por isso que o conhecimento de gerenciar, ele é sonegado. Tem um livro de um professor, se não me engano, norte-americano, me fugiu agora o nome, ele fala justamente essa questão. O grande problema de países como o nosso, no caso, ele não cita necessariamente o Brasil, mas ele fala dos países em desenvolvimento, e ele fala justamente o problema da gestão, né? Para os mais pobres, a dificuldade de perceber que eles podem ingerir, que eles não dependem de alguém para dizer o que eles têm que fazer. Esse é o ponto. Ou para estar à mercê do grande capital. Esse é o ponto. E por outro lado, aí ele cita o Brasil, e por outro lado, o problema da gestão também está no nível de corrupção, que atinge diversos setores, dos setores menores aos setores maiores, que na utilização desses recursos, acaba fazendo acordos entre si para se manter no status quo e manter a população aqui embaixo, para que eles possam gerir os grandes valores e acaba não chegando para essa turma aqui, para ela poder se desenvolver, né? Por que essa pergunta? Só para a gente fechar o bloco e depois a gente retoma a questão, inclusive falando sobre economia solidária. Nesse sentido, até que ponto a gente pode dizer que a própria cultura do Amazônia, claro, de se conformar, digamos assim, em se manter, não tenho grandes ambições. Aqui está bom, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ter o que comer, eu consigo um lugar para descansar, né? Ele acaba contribuindo nesse aspecto, professor. A questão cultural, como você colocou, é outro ponto central. Por quê? Porque a cultura é aquilo que a gente cultua, é aquilo que a gente cultiva, certo, é aquilo que a gente acredita, são os nossos valores. Mas essa cultura que veio da Europa é uma cultura que subordina o valor ao preço, ao dinheiro. Então, o nosso problema é que nós somos subordinados a essa cultura, que é uma cultura externa. Ora, o que gera valor? O que gera riqueza? Matéria-prima e trabalho. Isso o Adam Smith falou isso em 1770, o pai do capitalismo. É verdade. Entendeu? O Adam Smith. Olha, nada produz riqueza sem trabalho e matéria-prima, né? Nós temos isso. Nós não precisamos de ninguém. Mas o que os caras falam na televisão? Precisamos atrair capitais. Papo furado, nós não precisamos. O capital é que precisa da nossa matéria-prima. E ainda cria uma condição de pagar baixíssimos salários. Então, veja, nós temos todas as condições para rever a nossa cultura. Então, esse é um movimento que não é simples, né? Mas, por exemplo, eu já tenho colegas na universidade que fazem trabalhos com professores de ensino fundamental e médio, e nós vamos tentar estimular esses professores a construir uma visão de Amazônia plural, mas centrada na nossa possibilidade de nos reorganizarmos como povo e nos reposicionarmos na relação com o mundo. Porque, na verdade, ninguém é independente, nem os Estados Unidos, nem a França, não. Eles dependem dessas relações. Insumos e a matéria-prima. E tudo, eles dependem de nós. Quem é que mais compra de nós? A China. Ok. Entendeu? Então eles dependem de nós. Essa potência da China depende de nós. Nós é que temos que saber botar o nosso valor. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações e assuntos importantes. E no programa de hoje, nesse segundo bloco, a gente continua falando com o professor João Cláudio Arroio, que nos traz várias informações sobre um tema que é muito interessante, que é a questão do protagonismo amazônida. Falamos no primeiro bloco sobre toda a questão histórica e desse contexto que nos leva a repensar, inclusive, o modelo de desenvolvimento e aquilo que nós podemos, enquanto amazônidas, fazer realmente valer essa atuação nossa como sujeito desse processo. Professor, um dos elementos interessantes que a gente também tem
para falar nessa nossa entrevista é sobre o Fórum Permanente pelo Protagonismo Amazônida, né? Daí vem o termo, inclusive, que é o tema da nossa conversa. O que é o Fórum? Um pouquinho desse histórico dele. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um seminário ano passado, 2022, que foi um seminário sobre fundos ambientais, e nós colocamos fundos ambientais e o protagonismo amazônida. Porque nós já tivemos um outro momento de efervescência sobre as soluções para a floresta, que foi nos anos 90, que tinha um outro fundo, igual esse Fundo Amazônia, que era o PPG7, que era o Fundo de Proteção das Florestas do G7, dos 7 países mais ricos do mundo, né? E passados década de 90, eu passei a década de 90 em comunidade ribeirinha, comunidade da agricultura familiar, quilombola, indígena, trabalhando projetos de desenvolvimento local financiado pelo PPG7. No final desses 10 anos, as comunidades estavam exatamente como eram, e a única diferença é que apareceu os produtores de soja na BR-163, Cuiabá-Santarém, que é um tipo de produção de terra contínua que ela não se adequa muito bem ao bioma amazônico. Então, tem que produzir soja? Tem, mas talvez a Amazônia não seja o melhor espaço, o melhor local, né? Mas existe a motivação do acesso à terra barata, até terra gratuita, dado pelo Estado, etc. e tal. Então, veja, nós precisamos entender que o interesse por um novo modelo de desenvolvimento que compatibilize cultura e bioma, ele tem que nascer da sociedade, ele tem que nascer da compreensão das pessoas. Porque se as pessoas não se mobilizarem, não cobrarem políticas com esse perfil, os tomadores de decisão não vão avançar. E vão atentar para os seus próprios interesses. A mudança central é cultural e é de nós, da sociedade, né? E aí gerou um interesse muito grande entre outros colegas da academia e outros setores, comunicadores, artistas. Então, hoje, o fórum tem um grupo de 250 pessoas, né? Uns 150 são doutores, mas tem a Dira Paz, tem o Nilson Chaves, tem o Salomão Habib, tem a Sandra Dualib, né? Tem o jovem João Daibes, que é um virtuoso da nossa música, né? Comunicadores, jornalistas, lideranças sociais, aí tem 2 parlamentares, tem secretário de Estado e de 5 estados da região norte. Tem o pessoal do Amazonas, pessoal do Acre, pessoal de Roraima, pessoal do Amapá, né? Então veja que o apelo da gente, da própria sociedade, com autonomia, repensar o modelo de desenvolvimento, é uma demanda de muita gente. Então isso aconteceu assim naturalmente, não foi uma coisa planejada, o que mostra que existe uma ansiedade das pessoas de participar, mas participar de verdade, né? Então, esse Diálogos Amazônicos foi um espaço importante, né? Mas a gente quer mais, a gente quer avançar para o espaço decisório. E quando chegou no espaço decisório, que foi a cúpula dos 8 presidentes, a participação da sociedade já foi bem mais tímida, né? Assim como a COP, que vai ser em novembro de 2025, a COP em si é um evento da ONU com pouquíssima participação. Mas, em paralelo, a gente pode criar um movimento que gere uma pressão social, política de baixo, né? Quando eu falo política, eu não quero falar de partido, estou falando de ordem social, né? Política no sentido grego lá atrás, né? Então, nós precisamos fazer uma pressão social e política por um novo padrão de desenvolvimento, porque esse padrão de desenvolvimento que a gente tem, de esgotar recursos e não remunerar a mão de obra local lá na comunidade, ela nos empobrece. Olha, por exemplo, né, eu tive uma oportunidade e conheci e fiquei entendendo
que nos Estados Unidos, uma das bases do desenvolvimento são os farmers. São os pequenos fazendeiros, que é a nossa agricultura familiar. Mas aí o cara tem financiamento para comprar um trator, para fazer ele tem formação para fazer assistência técnica, entendeu? E aqui não. Então, veja, todo país desenvolvido, ele está focado na economia interna. Nenhum país desenvolvido tem a sua economia baseada em exportação, como é a nossa. Entendeu? É simples, as coisas são muito simples. Se nós ficarmos dependendo de exportação, quem dá o preço são eles. Então o preço é sempre lá embaixo. Entendeu? E aí, nesse contexto, professor, claro que passa por um conjunto de situações, a nossa própria capacidade na cadeia produtiva, né, capacidade de deslocamento desse material, né, de distribuição disso aí, o próprio modelo que o Brasil tem, eminentemente rodoviário, acaba trazendo prejuízos muito grandes para nós nesse escoamento, e aí tem paralisações, fecha a rodovia, para tudo, né? Por outro lado, a própria questão do incentivo na questão do combustível, aumento de diesel vai desencadear em aumento lá na ponta, né? Então vai cair todo esse processo. Então esse modelo, num sentido realmente macro, ele precisa ser repensado e com o compromisso, né, dos níveis de gestão da sua mais alta estrutura, né? Inclusive na questão mesmo dessas proteções que a gente precisa ter em relação ao que é produzido e o que é valorizado. Nesse sentido, professor, o que o nosso pessoal, onde é que ele precisa realmente fortalecer, né, para que ele possa realmente girar isso aí, para que ele possa realmente assumir esse protagonismo, ele consiga melhorar a produção do seu trabalho, né, ele precisa saber utilizar melhor o recurso, né, que é um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas aonde é que é o ponto que a gente pode começar a trabalhar efetivamente isso aí? Existe uma conexão entre a economia local e a economia global. Tá? E nós precisamos, como povo, apostar naquilo que mais agrega valor para nós. Então, por exemplo, grãos aqui na Amazônia, além do problema de ser inadequado para o bioma, porque é monocultura, certo, tem que devastar para poder ter grão, né? Além disso, é uma exportação com o valor lá embaixo. O pessoal, tecnicamente chama commodity. O que é commodity? É aquele produto que não disputa preço por qualidade. Ele só disputa mercado por preço baixo e quantidade. E com tabelamento, inclusive, externo, né? E tabelamento externo, quem dá o preço não somos nós. Exato. Então, para baixar custo, ele baixa o salário, ele adquire terra barata, às vezes até de maneira ilegal, né? Ele tem uma mecanização avançada exatamente para dar pouco emprego. Então, a riqueza que fica retida aqui é muito pequeno, até porque muitas empresas dessas são de capital aberto com investidor externo. Então, não fica o que é importante aqui. Então, nós precisamos entender o seguinte: o açaí. Nós precisamos dar valor para o açaí, mas dar valor mesmo, lá para a comunidade. Outro dia, uma colega do Unicef veio me chamar e disse: poxa, Arroio, nós estamos com um problema, porque o número de crianças que cai pegando açaí e fica paraplégico é muito grande. E ninguém trata disso. E esse custo não está na conta do produto quando ele é vendido para fora. Entendeu? Porque contratam meninos, porque o menino é mais leve, é mais ágil, sobe no açaizeiro como se subia há 1000 anos atrás. Ninguém investe numa tecnologia adequada para tirar o açaí com segurança. Então, nós temos que fazer. Os órgãos de pesquisa, os órgãos de tomada de decisão política, o investimento público, entender que isso deixa uma sequela. Porque quando não tem investimento técnico e esse menino cai e fica paraplégico, ele vai consumir recursos do sistema de saúde que o contribuinte é que paga. Fora, né? o tempo que ele vai ficar parado, ou de forma definitiva, também vai ser um corte. Exatamente. Né, nessa questão. Exatamente. É menos um para gerar riqueza e para consumir recurso. E é natural.
E as pessoas, é um acidente. Não, isso é um modelo de desenvolvimento. Até porque talvez nem se tenha número oficial sobre isso. Né? Não tem. Mas a narrativa de quem está lá no campo, lá vivendo isso, em algumas áreas é muito importante. Né? Então, nós precisamos demandar a melhoria da qualidade da produção. Por exemplo, farinha. Nós temos financiamento para soja, mas nós não temos financiamento para mandioca. Nós tínhamos que ter uma secretaria da mandioca. Qualquer comunidade da Amazônia sabe plantar farinha, sabe plantar mandioca. Aí da mandioca tira tudo, né? Farinha, a goma, né? E não tem investimento nisso. Ah, por que só a farinha de Bragança é a melhor? Por que não pode pegar aquela qualidade e tornar ela um produto porque o cara já sabe fazer? E por que a gente não exporta farinha para o mundo? Né? A gente não come sushi? Sushi é comida de feira, lá no Japão. Pizza é comida de rua. Acabou a tacacazeira aqui. Então, veja, o consumo da gente, então isso você já pode ser protagonista a partir de agora. Quando a gente sair daqui e pensar, se eu consumo a maior parte das coisas de São Paulo ou de fora, eu estou vazando renda. Eu estou tirando riqueza do mesmo circuito que eu vivo. Agora, se eu começo a valorizar o que a gente tem, né, eu faço com que essa riqueza gire perto de mim. E um exemplo simples, professor, sobre isso. Você vê em qualquer shopping de Belém, qualquer shopping, as praças de alimentação têm extremamente um número muito grande de sanduíches, já no modelo que, né, franquias aqui e tudo mais, e para cada, eu vou até chutar aí, sendo ainda generoso, para cada 10 a gente tem venda de comida típica, uma. Exatamente. Né? Então, realmente, nesse sentido, o que gera para dentro? Muito pouco, né? Muito pouco. Recentemente eu estive lá passeando lá pela Orla do Maçarico, lá em Salinas. Então lá é muito grande a extensão da orla. Muito bonito. Eu fui encontrar, professor, depois de andar por toda a orla, um lugar vendendo comida típica. O resto tudo é pastel, batata frita, sanduíche artesanal, pizza e isso aí tudo. Na última barraca lá, era justamente ele que tinha comida típica. Pois é, um dos casos mais eloquentes desse processo é o cacau. O cacau é originário da Amazônia, mas tem gente que pensa que é da Bahia. É da Bahia, exato. Porque levaram daqui para lá e levaram daqui para a África. O maior produtor mundial é a Costa do Marfim. Mas é originário da Amazônia. E o chocolate? Aí o chocolate, levaram o cacau para a Bahia e o chocolate é feito no Espírito Santo. Garoto, Nestlé, né? E a gente adora dizer, olha, esse chocolate aqui é suíço, chocolate aqui é belga, que não tem um pé de cacau lá. Né? E nós temos produtores de chocolate aqui premiados. Exato. Né? O Fábio Sicília acabou de ter o chocolate dele premiado em Londres. A Luciana Ferreira, que faz chocolate inclusive dentro da UNAMA, né? Que ela tem uma fábrica escola dentro da UNAMA, faz chocolate que foi premiado em Paris. Professor, o Demendes premiado em Milão. Mas a gente nem conhece. Olha aí, nesse ponto é interessante que o senhor tocou, essa parceria com a economia local na academia. Por exemplo, um trabalho desse na academia, isso traz benefícios em todos os sentidos. É porque ela é nossa professora. Certo. Né? Então, ela disponibilizou o equipamento dela para que os alunos de gastronomia pudessem também acessar a chocolateria. Que é um outro campo, né, que é interessante, né, a própria gastronomia amazônica, o que a gente tem conseguido... Foi aonde a gente mais avançou, foi na gastronomia, do ponto de vista da elaboração, não do ponto de vista de mercado. Como você constatou, o mercado ainda, mas porque nós deixamos de consumir. Diminui hambúrguer,
Aumenta tacacá, aí vai começar a voltar a ter tacacazeira. Verdade. Entendeu? Mas a gastronomia aqui, o pessoal que pensa, que elabora, está produzindo coisas maravilhosas. E como é que chega isso para as pessoas, professor? Quais são os espaços que a gente pode ter, tirando alguns típicos, né? Um espaço como esse seu é fundamental. Porque a outra mídia é só no dinheiro, dinheiro alto. Então, esses nossos produtores, eles não têm financiamento, eles não têm apoio, aí não fica podendo divulgar isso aí. E às vezes falta essa percepção também que ele é um protagonista da história, né? É verdade, é verdade. Às vezes a produção é muito pequena. Eu lembro que tem uma senhora no local que às vezes a gente toma cá, ela faz uma distribuição mais ou menos, dá umas 20 cuias. Aí depois chega muita gente. Não, mas tá bom, só 20. Pronto. Né? Então, essa percepção também, aí entra justamente na questão da gestão. E nesse ponto, professor, o projeto de economia solidária, que o senhor falou ainda há pouco, para a gente explorar um pouco mais. Como é que isso acontece? Há quanto tempo isso está sendo realizado? Quais são os maiores desafios que o senhor percebe para esse trabalho se expandir, né? Eu me envolvi e adotei a economia solidária como objeto de pesquisa e modo de vida quando eu coordenei o Banco do Povo em 2001. Então, lá se vão 22 anos que eu trabalho e pesquiso essa área. O projeto que a gente desenvolve hoje é a Rede Andorinhas de Economia Solidária, né? Que começou em 2015. Então, são 8 anos, mais ou menos. E a gente, então, trabalha tentando dar oportunidade a empreendedores populares, né? A costureira, o marceneiro, a cozinheira, né? Para que eles acessem um outro campo de conhecimento que é fundamental para a economia, que é o conhecimento gerencial. A pessoa sabe fazer a cerâmica, sabe fazer o produto lindo, mas não sabe administrar. Não sabe a diferença entre capital e dinheiro, não sabe fazer o controle de estoque, não sabe fazer o cálculo do custo do produto, aí não consegue precificar. Às vezes ele acaba botando um preço abaixo do custo. Sem incluir tudo aquilo que é necessário. Sem incluir todos os elementos para o desenvolvimento do produto, né, e do negócio. Então, nós estamos tentando aportar. Agora, nós enfrentamos também uma dificuldade que é cultural, porque, né, é um público que teve a sua educação sonegada, né, um público que foi expropriado do direito de acessar conhecimentos, né? Então, tem toda uma dificuldade, tem todo um manejo, até psicológico, que é necessário fazer para que a pessoa se veja no direito de melhorar de vida. Um dos exemplos, professor, isso aí é a formação de carteira, né? Com certeza. Porque até na hora de definir a carteira de clientes, muitos deles não aproveitam. E o cara isso, quer resultado do dia para a noite. Isso é verdade. Tá? E fazer uma carteira de cliente é 1 ano, 1 ano e meio, né? Para você ter aquele giro de cliente que te garante, né, o teu padrão. E manter, né, o processo comunicativo o tempo todo, né, para trazer, ofertar produtos. Exatamente. A própria questão do portfólio que é apresentado, ele acaba também pecando. A apresentação, a questão de higiene, muitos já melhoraram. O uso da tecnologia, por exemplo, também ajuda nesse sentido, mas precisa realmente de um olhar um pouco, digamos assim, mais aprofundado desse conceito de mercado, né? Exatamente. Então, quem quiser conhecer, tem uma lojinha, né, um espaço de comercialização na Unama Alcindo Cacela e tem outro na Unama Gentil. Ali tem desde desinfetante, detergente até chocolate, né? Tem roupa. Nós fechamos agora uma parceria com a maior cooperativa de moda da América Latina, né? Então nós estamos trazendo a Justa Trama, que é essa cooperativa 99% mulheres, né, de 8 estados do Brasil, que participa desse complexo cooperativo, controlando desde a produção do algodão orgânico, até selagem em Minas e a produção da roupa, de objetos no Rio Grande do Sul.
E eles aceitaram a parceria com o curso de moda da UNAMA para desenvolver a coleção amazônica da Justatrama. E nós vamos ter o nosso primeiro desfile dia 5 de setembro. Na UNAMA. Vai ser num outro espaço ali na Benjamin, Dona Delas, um negócio assim. Não tem, mas vai ser lá. Mas vai ter também na UNAMA. Vai ter também. Esse trabalho, então, já é um processo, já que é a realidade, o resultado também. Nós estamos com um grupo de costureiras sendo qualificadas no curso de moda, para que a gente comece a gerar aqui moda, além de roupa. Porque o valor está na moda, não está na roupa. Sim, com certeza. E por que a gente não cria uma moda amazônida? Com esse calor de 30 e poucos graus. Às vezes eu vejo no shopping o pessoal vendendo o casaco, né? Uma Belém de então, 39 graus aí. Mas essa questão cultural, ela se reflete muito da roupa, né? É verdade. Essa questão cultural. Então você tem desde o menino que dança o hip hop com aquelas roupas do cara do sul, com aquelas malha grossa assim, até os nossos advogados e apresentadores de televisão que usam paletó num clima desse, né? Então, a gente pode começar um movimento, e aí está o protagonismo, né? Sim, e a dificuldade é porque vai mexer com hábitos, vai mexer com coisas que a gente está acostumado, que a gente faz no automático, né? Mas é um processo que tem seu tempo. Toda mudança pressupõe um início, né? E, logicamente, as suas próprias referências, né? Que podem, em vez de ser importadas, podem ser construídas ao longo dessa questão realmente de perceber essa realidade. Professor, então, esse protagonismo amazônico que a gente fala, então, eu queria que o senhor falasse, inclusive aqui, para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham, o quanto isso é importante, o quanto isso é oportuno e o quanto isso é uma verdadeira visão de futuro para todos nós. Essa oportunidade que nós tivemos, embora tímida nesse contexto que o senhor falou, mas é preciso perceber que ela aconteceu em um momento em que a gente consegue perceber que é possível expandir e que é possível ter a liberdade, inclusive, de nós criarmos, né? De nós realmente nos ressignificarmos, como diz o pessoal da psicologia. Exatamente. Né? Nos ressignificarmos nesse processo. Esse é o ponto. Em que saímos de um processo colonizador, de imposição cultural e diversos aspectos, para um processo de protagonismo, que é isso que a gente quer. Exatamente. É muito importante que a gente assuma a responsabilidade pelo nosso destino. Nenhuma mudança vai vir de cima, vai vir de fora. Ela surge do nosso meio. Então, é esse o processo que a gente está fazendo. Então, nós na academia, os artistas, comunicadores, estão se envolvendo nessa reflexão. Então, é importante também nas comunidades eclesiais, nas comunidades lá na igreja, né, começar essa reflexão, porque, veja, qual foi o exemplo de Jesus? Né? A economia é meio ou é fim? Então, você vive para acumular ou você adquire as coisas para poder viver e viver com dignidade e viver bem? Outra coisa, existem bens econômicos, né, tecnicamente, que ou a gente consegue junto ou ninguém tem. Por exemplo, segurança. Segurança, né, e nós estamos aqui no Pará com uma experiência muito interessante, que eu até participei de alguns debates, porque eu trabalhei na SEAP, né, eu fui diretor da escola lá da EAP, né, e participei da discussão no surgimento do ter paz, né? Então, quando você dá alternativa digna para o jovem, ele deixa de ser avião e vai fazer natação, vai aprender um troço, a mãe se envolve com outra coisa ali. Então, é no abandono que gera o crime organizado e gera a insegurança para todos, para o rico, para o pobre, todo mundo vai sofrer com isso. Ar puro, a mesma coisa. Ou todo mundo tem, ou ninguém tem. Olha, eu lembro agora uma declaração da filha de um dos donos do Banco Santander. Um cara multibilionário, um espanhol, multibilionário,
na Covid morreu. E a filha disse, o meu pai que tem tanto dinheiro, queria respirar ar, que é de graça, e não tinha. E não conseguiram. Então, veja, nós precisamos repensar o papel da economia na vida da gente. Economia tem que ser meio, não é fim. É meio para viver bem e construir uma vida coletiva melhor. Que foi o exemplo de Jesus, né? Ele não ficou correndo atrás de dinheiro, né? Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o significado, inclusive, da nossa própria existência. O sentido, né? O sentido de estarmos aqui. Com certeza. Então, o que adianta eu ganhar se o outro perde? Porque esse cara que perdeu vai te tirar uma hora. Você passou aqui, viu uma criança catando lixo. Tinha que parar a cidade para resolver isso. Né? Quanta criança no sinal. Isso tem que parar a cidade e resolver. A questão então, da nossa hierarquia, é esse né, sentido, de valores nesse sentido. É esse sentido do protagonismo com essa natureza amazônica, né, com essa identidade amazônica que nós precisamos resgatar. Ok, professor João Cláudio Arroio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas orientações, pelas reflexões, sucesso nesse trabalho todo. E, sem dúvida alguma, nós desejamos que isso seja uma realidade cada vez mais presente para todos nós, né? E toda mudança começa aqui. Com né? certeza. Quando a gente assume esses contextos. Eu quero agradecer demais a você, a TV Nazaré, o Marcos Valério, que dirige aqui a TV, que é nosso parceiro. Em breve vai ser meu confrade no IHGP e a gente vai estar junto aí construindo novos caminhos aí para a nossa sociedade. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Diálogo Aberto. Nós ficamos por aqui, mas sempre mandando esse convite para você. Na próxima semana a gente se encontra também para mais um Diálogo Aberto. Fica com Deus e um grande abraço.